Amado, peço a Deus que tudo corra bem com você e que esteja com boa saúde, assim como vai bem a sua alma. Muito bem-vindos ao nosso canal Palavra e Essência. Nosso objetivo aqui é expor a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, de modo que o ouvinte possa entendê-la e colocar em prática na sua vida. Se você não é inscrito no canal, por gentileza se inscreva, deixe o seu like, acione o sininho para você receber as notificações, compartilhe nas suas redes sociais e deixe um comentário. Temos estudado ultimamente aqui as cartas do apóstolo João. E hoje vamos estudar a terceira epístola de João, que diz assim: o presbítero ao amado Gaio, a quem eu amo na verdade. Amado, peço a Deus que tudo corra bem com você e que esteja com boa saúde, assim como vai bem a sua alma. Pois fiquei muito alegre quando os irmãos vieram e deram testemunho de que você é fiel à verdade e vive de acordo com a verdade. Não tenho maior alegria do que esta, de ouvir que os meus filhos vivem de acordo com a verdade. Amado, você tem sido fiel no que faz pelos irmãos, mesmo quando são estrangeiros. E estes deram testemunho diante da igreja do amor que você tem. Você fará bem encaminhando-os em sua jornada de um modo que agrada a Deus. Pois foi por causa do nome, com letra maiúscula, o nome de Jesus, que eles saíram sem receber nada dos gentios. Portanto, devemos acolher esses irmãos para que nos tornemos cooperadores com eles na proclamação da verdade. Escrevi algumas palavras à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Por isso, quando eu for aí, farei com que se lembre das obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras caluniosas. E não satisfeito com isso, ele não recebe os irmãos, impede os que querem recebê-los e os expulsa da igreja. Amado, não imite o que é mal, e sim o que é bom. Quem pratica o bem procede de Deus. Quem pratica o mal jamais viu a Deus. Quanto a Demétrio, todos dão bom testemunho dele, até a própria verdade. E nós também damos testemunho, e você sabe que o nosso testemunho é verdadeiro. Muitas coisas tinha para lhes escrever, mas não quis fazê-lo com tinta e pena, pois espero vê-lo em breve. Então conversaremos pessoalmente. A paz esteja com você. Os amigos mandam saudações, dê saudações aos amigos um por um. Muito bem, assim como a segunda epístola foi escrita a uma igreja, provavelmente pequena, essa aqui foi dirigida especificamente a um obreiro, Gaio. Gaio provavelmente era um dos líderes de alguma igreja na Ásia Menor. Quando nós lemos o livro de Atos, capítulo 19, versículo 29, nós vamos encontrar Gaio estando em Éfeso, junto com Paulo, era companheiro de Paulo. E agora João escreve a Gaio, né, e ele se refere a ele, a quem eu amo na verdade. E como na segunda epístola e na primeira também, João aqui dá ênfase à verdade. Ele menciona pelo menos 1, 2, 3, 4, 5 vezes a questão da verdade. E aqui ele diz que ama o Gaio na verdade, que é em Cristo Jesus, que disse que ele era o caminho, a verdade e a vida. E daí ele faz referência ao bom exemplo que Gaio tem sido, a boa pessoa que ele é, o bom obreiro que ele é, e depois ele vai falar de Diótrefes, que era um mau obreiro, e de Demétrio, que também era um bom obreiro, né, um bom líder na igreja. Amado, peço a Deus que tudo corra bem com você e esteja com boa saúde, assim como vai bem a sua alma.
João tinha certeza que Gaio tinha uma relação viva com Deus e que a sua alma ia bem, e assim ele deseja saúde ao seu corpo como ele tem saúde espiritual. Isso é uma bênção. E ele diz que ficou muito alegre quando vieram os irmãos e deram testemunho de que ele é fiel à verdade, fiel a Jesus Cristo, fiel à revelação de Deus, é fiel à verdade, à ética também, no sentido de verdade, no sentido ético, e que você é fiel à verdade e vive de acordo com a verdade. João não só ensinava a respeito de Jesus Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida, mas também vivia de acordo com a verdade. Eticamente era uma pessoa que vivia na verdade. Não tenho maior alegria do que esta de ouvir que meus filhos vivem de acordo com a verdade. Lá em cima ele disse que amava Gaio e aqui ele o chama de filhos. Lembra que na primeira epístola ele se refere a meus filhinhos, se referindo aos seus destinatários muitas vezes, de modo que João tem um afeto muito grande aqui pelos seus destinatários, e nesse caso aqui por Gaio. Amado, você tem sido fiel no que faz pelos irmãos, mesmo quando são estrangeiros. Eles deram um testemunho diante da igreja do amor que você tem. Muito bem, aqui João está se referindo aos obreiros, os irmãos que eram itinerantes, ou mesmo aqueles que viajavam, e que Gaio os recebia bem na sua casa. Aliás, uma das referências a Paulo no sentido de... quando ele fala das qualificações dos líderes cristãos, ele fala que tem que ser hospitaleiro. E aqui é uma referência que João faz a Gaio como sendo uma pessoa hospitaleira. Ele recebia bem os irmãos que passavam por onde ele morava, inclusive os que eram estrangeiros. Eles deram um bom testemunho diante da igreja do amor que você tem. Olha só que interessante e que responsabilidade cada um tem de nós com o testemunho que nós damos com as pessoas que nos cercam. Aqueles irmãos eram viajantes e chegaram até João e deram testemunho. O Gaio lá nos recebeu muito bem, é uma boa pessoa, uma pessoa que vive na verdade. A reputação de Gaio era de uma pessoa que vive na verdade. E daí ele diz, você fará bem encaminhando-os em sua jornada de um modo que agrada a Deus, pois foi por causa do nome, no nome de Jesus Cristo, que eles saíram sem receber nada dos gentios. Ou seja, eles não receberam nenhum apoio financeiro, nem ofertas, nem alimentos, nem nada para levar, mas Gaio aqui o ajudava. E ele diz, foi por causa do nome de Jesus Cristo que eles saíram e estavam fazendo esse trabalho itinerante, ou mesmo pessoas que estavam viajando e que não eram obreiras, mas tinham referência positiva a respeito de Gaio. Portanto, ele diz, devemos acolher esses irmãos para que nos tornemos cooperadores com eles na proclamação do Evangelho. Na proclamação do Evangelho, e aqui a tradução que eu uso diz na proclamação da verdade. De modo que João está enfatizando que aqueles irmãos que Gaio recebia na sua casa eram irmãos missionários, e que ajudando-os, acolhendo-os, ele estava se tornando cooperador na proclamação da verdade que é Jesus Cristo. Aí ele se refere e diz que já escreveu uma carta à igreja onde Gaio frequentava, ou provavelmente era o líder, mas ele diz que Diótrefes, que gosta de exercer a primazia, a liderança, gosta de se aparecer mais do que os outros, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. O Diótrefes não reconhecia João como um apóstolo e não dava acolhida àquilo que João escrevia. Por isso, quando eu for aí, farei com que ele se lembre das obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras caluniosas. Além de não receber as cartas, não ler as cartas para a igreja, ele ainda fazia calúnia a respeito do apóstolo João. E não satisfeito com isso, ele não recebe os irmãos, esses irmãos itinerantes, evangelistas itinerantes, impede os que querem recebê-lo, os gaios da vida,
e ainda os expulsa da igreja, de modo que esse Diótrefes era um modelo de líder arrogante e que não se submetia aos ensinos do apóstolo João. E daí ele se refere a Gaio novamente no versículo 11, diz: amado, não imite o que é mal, não imite os Diótrefes da vida. E essa é um alerta para nós também hoje. Não imite essas pessoas arrogantes que se acham donos da igreja e que, se você não concorda com elas, são expulsos da igreja. Ele diz: não imite o que é mal, e sim o que é bom. Quem pratica o bem procede de Deus, e quem pratica o mal jamais viu a Deus. É um absurdo saber que até nos nossos dias existem líderes assim, que quando não se concorda com a ideia dele, não é com a palavra de Deus, é com a ideia dele, são pessoas arrogantes e que até chegam até expulsar as pessoas da igreja. Agora, Demétrio era diferente. Quanto a Demétrio, todos dão bom testemunho dele. Olha a diferença. Olha o que João já escreveu a respeito de Gaio e o que ele escreve a respeito de Demétrio agora. Todos dão bom testemunho dele, até a própria verdade. Até a própria verdade dá testemunho a respeito de Demétrio. E nós também damos testemunho, você sabe que o nosso testemunho é verdadeiro. João provavelmente conhecia Demétrio e ele diz que ele também dá testemunho a respeito de Demétrio e que Demétrio sabe que Demétrio ele dá bom testemunho a respeito de Demétrio porque ele conhece Demétrio e sabe que Demétrio anda também na verdade. E nós também damos testemunhos e você sabe que o nosso testemunho é verdadeiro. João está dizendo: você sabe que eu não iria mentir a respeito de Demétrio, nem de Diótrefes, né? É isso que João está dizendo. E aí ele diz, termina a carta, assim como na segunda carta, ele diz: muitas coisas eu tinha para lhe escrever, mas não quis fazê-lo com tinta e pena, pois espero vê-lo em breve. Então conversaremos pessoalmente. Ele faz isso também na segunda epístola, que ele escreve uma carta curta, porque ele pretende visitar aquela igreja da segunda epístola e também quer visitar Gaio na região que ele mora, que provavelmente é na região da Ásia Menor. Provavelmente não, é na região da Ásia Menor. Tanto que quando Gaio estava com Paulo, lá no livro de Atos, ele estava em Éfeso, que também é na mesma região. Então ele diz: queria escrever muitas coisas, né? Provavelmente o João queria escrever muitas coisas a respeito de como lidar com os Diótrefes da vida, né? Mas ele diz: eu vou pessoalmente. E daí a saudação final: a paz esteja com você. Os amigos mandam saudações e dê saudações aos amigos um por um. Os amigos mandam saudações, né? E dê saudações aos amigos também. Assim como Paulo, João é uma pessoa que se relacionava bem nas igrejas onde ele passava, em qualquer localidade, e aqui ele fala de amigos. É muito interessante, tanto Paulo como João aqui, como os apóstolos, eles tinham bons amigos. Muito interessante, quando Paulo escreve aos Romanos, Paulo não tinha ido a Roma ainda quando escreveu a carta aos Romanos, e no capítulo 1 ele escreve que deseja muito vê-los, os romanos, agora é Paulo que está dizendo, porque desejo muito vê-los a fim de repartir com vocês algum dom espiritual, para que vocês estejam fortalecidos, isto é, para que nos consolemos uns aos outros por meio da fé mútua, a minha e a de vocês. Ora, Paulo está dizendo aqui para os irmãos que ele nem conhecia ainda, que ele queria compartilhar a fé, queria ser amigos deles e compartilhar, nas palavras de João, a verdade com os romanos. E ele escreve um tratado enorme que é a Epístola de Paulo aos Romanos, e falando nesse sentido de gostaria de compartilhar com eles e fortalecer a fé dele
e a fé dos romanos. Aqui João faz a saudação aos amigos. Ter amigos é muito importante, nós não vivemos sozinhos, ninguém é uma ilha isolada, de modo que é muito importante nós termos amigos e podermos compartilhar e fortalecer a fé uns dos outros e orar uns com os outros e compartilhar a vida uns com os outros. Pequena epístola da terceira epístola de João, uma pequena epístola onde ele menciona o Gaio, o Diótrefes e o Demétrio. João fala a respeito do bom exemplo de Gaio, do mau exemplo de Diótrefes e do bom exemplo de Demétrio. Que sigamos os Gaios e os Demétrios da vida. Muito obrigado por me ouvir, que Deus vos abençoe.